Os melhores filmes de todos os tempos não são apenas obras de arte. São experiências transformadoras que atravessam gerações, estilos e culturas. Eles não são definidos apenas por bilheteria, prêmios ou aclamação da crítica, mas pelo impacto que causam em quem assiste. São histórias que tocam, desafiam, inspiram e permanecem na memória muito tempo depois que os créditos sobem. Neste vídeo, vamos mergulhar nos 10 maiores filmes já feitos, escolhidos por sua influência, inovação e poder emocional. Se você é um amante da sétima arte, fique até o fim, porque o número 1 pode surpreender você. 10. Clube da Luta, Fight Club, 1999. Dirigido por David Fincher, Clube da Luta é um soco na cara da sociedade moderna. A trama gira em torno de um protagonista sem nome, interpretado por Edward Norton, um homem preso numa rotina sem sentido que encontra em Tyler Durden, vivido por Brad Pitt, uma nova forma de viver. O filme critica o consumismo, o tédio da vida corporativa e a busca vazia por identidade através do materialismo. A cinematografia escura, os cortes rápidos e a reviravolta chocante no final transformaram essa obra em um ícone cult. Mais do que um filme sobre lutas clandestinas, é um grito por autenticidade em um mundo artificial. E por mais paradoxal que pareça, a primeira regra do Clube da Luta é exatamente por isso que todos continuam falando dele. 9. Casablanca, 1942. Poucos filmes envelheceram tão bem quanto Casablanca. Dirigido por Michael Curtiz, esse clássico do cinema se passa durante a Segunda Guerra Mundial e conta a história de Rick Blaine, interpretado por Humphrey Bogart, um homem cínico que reencontra seu grande amor, Ilsa, vivida por Ingrid Bergman. A história, cheia de diálogos memoráveis como "We'll Always Have Paris" e "Here's Looking at You, Kid", se desenrola em meio a dilemas morais, sacrifícios e o caos do conflito global. Casablanca não é apenas uma história de amor, mas um retrato atemporal sobre escolhas difíceis e o que significa fazer a coisa certa. Um filme que, mesmo após mais de 80 anos, ainda emociona. 8. Pulp Fiction, 1994. Quentin Tarantino mudou o cinema com Pulp Fiction. A narrativa não linear, os diálogos afiados, os personagens excêntricos e a mistura perfeita entre violência, humor e estilo transformaram esse filme em um marco da cultura pop. Protagonizado por John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman e Bruce Willis, o filme costura várias histórias interligadas em Los Angeles, criando momentos icônicos como a dança de Mia e Vincent e o monólogo bíblico de Jules. Mais do que um filme, Pulp Fiction é uma experiência estética. Ele reinventou a linguagem do cinema dos anos 90 e provou que estilo e substância podem andar lado a lado. 7. O Senhor dos Anéis. O Retorno do Rei, 2003. Dirigido por Peter Jackson. O Retorno do Rei não é apenas a conclusão épica de uma trilogia, mas um dos maiores feitos cinematográficos da história. Com 11 Oscars, incluindo o melhor filme, essa obra-prima baseada na saga de J.R.R. Tolkien é uma ode à amizade, à coragem e à luta contra o mal. A jornada de Frodo, Sam, Aragorn e Gandalf atinge seu clímax em batalhas colossais, sacrifícios comoventes e momentos de pura emoção. A trilha sonora arrebatadora de Howard Shore, os efeitos visuais revolucionários e a profundidade dos personagens fazem deste filme um épico que ressoa com todos os públicos. É fantasia no seu mais alto nível e cinema na sua forma mais nobre. 6. A Lista de Schindler, 1993. Steven Spielberg criou um dos filmes mais devastadores e importantes de todos os tempos com A Lista de Schindler. Baseado em uma história real, o filme acompanha Oskar Schindler, um empresário alemão interpretado por Liam Neeson, que salva mais de 1.000 judeus durante o Holocausto. Filmado quase inteiramente em preto e branco, o filme traz uma atmosfera pesada e realista, que nos obriga a confrontar a crueldade e a injustiça de um dos capítulos mais sombrios da humanidade.
Com atuações marcantes, direção sensível e cenas que permanecem gravadas na mente, como a da menina do casaco vermelho, A Lista de Schindler é um lembrete poderoso do que o cinema pode fazer. Contar verdades que não podem ser esquecidas. 5. 2001. Uma Odisseia no Espaço. 1968. Stanley Kubrick redefiniu a ficção científica com 2001. Uma Odisseia no Espaço. Muito mais do que uma jornada ao espaço, o filme é uma meditação filosófica sobre a existência, a evolução humana e o papel da tecnologia. Com uma narrativa minimalista, poucos diálogos e cenas que parecem pinturas em movimento, 2001 desafia a paciência, mas recompensa os atentos com uma experiência transcendental. O uso inovador da trilha sonora clássica, os efeitos visuais impressionantes para a época e o enigmático HAL 9000 fazem deste filme um marco da história do cinema. É um daqueles filmes que cada um interpreta à sua maneira e que nunca saem da cabeça depois de assistidos. 4. Cidadão Kane, 1941. Considerado por décadas o maior filme de todos os tempos, Cidadão Kane foi revolucionário em praticamente todos os aspectos: narrativa, fotografia, montagem e som. Dirigido e estrelado por Orson Welles, o filme conta a história de Charles Foster Kane, um magnata da imprensa cuja vida é investigada após sua morte, na tentativa de desvendar o significado da palavra Rosebud. Com sua estrutura não linear e uso inovador de profundidade de campo e ângulos de câmera, Cidadão Kane estabeleceu novos padrões para o cinema. Mas, além da técnica, é uma reflexão profunda sobre poder, solidão e os vazios que nem toda riqueza pode preencher. É impossível falar sobre cinema sem falar sobre esse filme. 3. O Poderoso Chefão, 1972. Quando se fala em cinema, O Poderoso Chefão sempre está entre os primeiros nomes lembrados. Dirigido por Francis Ford Coppola e baseado no livro de Mario Puzo, o filme narra a saga da família Corleone, mergulhando no mundo da máfia com uma profundidade e humanidade nunca antes vistas. Com atuações lendárias de Marlon Brando, Al Pacino, James Caan e Robert Duvall, o filme é uma aula de narrativa, construção de personagens e atmosfera. Cada cena, cada fala e cada silêncio contribuem para a construção de uma obra-prima. O Poderoso Chefão é mais do que um filme de máfia. É uma tragédia shakespeariana sobre lealdade, poder e destino. 2. Um Sonho de Liberdade, 1994. Poucos filmes conseguem tocar tantas pessoas de tantas formas diferentes quanto Um Sonho de Liberdade. Baseado em um conto de Stephen King e dirigido por Frank Darabont, o filme conta a história de Andy Dufresne, um banqueiro condenado injustamente à prisão perpétua, e sua amizade com Red, interpretado por Morgan Freeman. Apesar do ambiente sombrio da prisão de Shawshank, o filme transmite uma mensagem de esperança, resistência e redenção. O roteiro é brilhante, a atuação é comovente, e a narração de Freeman é um abraço na alma. Ao final, o espectador não só assiste à liberdade de Andy, ele a sente. É por isso que, mesmo sem ter vencido o Oscar, é constantemente eleito pelo público como o melhor filme de todos os tempos. 1. Forrest Gump, 1994. Forrest Gump não é apenas um filme. É uma jornada emocional através das décadas mais turbulentas da história americana, vista pelos olhos de um homem simples, mas incrivelmente inspirador. Dirigido por Robert Zemeckis e estrelado por Tom Hanks em uma das atuações mais icônicas de todos os tempos, o longa acompanha Forrest, um homem com QI abaixo da média, que sem querer participa dos maiores momentos do século XX, desde a Guerra do Vietnã até escândalos presidenciais, passando por movimentos culturais e sociais. Mas o verdadeiro poder do filme está no coração de sua mensagem. Mesmo os mais simples podem mudar o mundo. Forrest Gump nos ensina sobre amor, perda, persistência e inocência, com uma leveza que emociona profundamente. A trilha sonora nostálgica,
Os efeitos visuais inovadores para a época e a forma como o roteiro mistura ficção com eventos históricos criam uma narrativa mágica. A vida é como uma caixa de chocolates. E esse filme é, sem dúvida, o mais doce e surpreendente de todos. A importância do cinema na nossa vida. Mas, afinal, por que esses filmes causam tanto impacto? A resposta é simples e profunda ao mesmo tempo. O cinema é uma forma de arte que une imagem, som, emoção e narrativa como nenhuma outra. É uma máquina de empatia capaz de nos transportar para mundos distantes, épocas passadas ou possibilidades futuras. E os filmes dessa lista não apenas contaram boas histórias, eles moldaram a cultura, influenciaram outras obras e, em muitos casos, mudaram a vida das pessoas que os assistiram. Cada um desses filmes, à sua maneira, oferece algo único. Clube da Luta nos convida a questionar tudo. Casablanca fala de amor e sacrifício. Pulp Fiction destrói convenções e reconstrói com estilo. Senhor dos Anéis nos lembra da importância da esperança. A lista de Schindler mostra a coragem diante do horror. 2001 pergunta o que significa existir. Cidadão Kane investiga a alma humana. O Poderoso Chefão fala sobre escolhas e consequências. Um Sonho de Liberdade é sobre persistência e Forrest Gump é sobre a beleza da simplicidade. E se a sua lista for diferente? É claro que listas como essa sempre vão gerar discussões. Afinal, o gosto por filmes é algo pessoal, afetado por experiências, memórias e até mesmo pelo momento da vida em que assistimos a cada obra. Talvez o seu filme favorito não esteja aqui. Talvez você sinta falta de obras-primas como Titanic, Matrix, Star Wars, Cidade de Deus ou Parasita. E tudo bem. A beleza do cinema está justamente nessa diversidade. O que emociona um pode não tocar tanto o outro. Mas todos têm o direito de encontrar um filme que fale diretamente com o coração. O importante é que o cinema continua sendo essa arte viva e pulsante, que se reinventa, que desafia, que acolhe e que transforma. E enquanto houver histórias para contar, haverá filmes inesquecíveis sendo feitos. E o que vem depois? Se você chegou até aqui, provavelmente é apaixonado por cinema. E a boa notícia é que essa lista é só o começo. Há centenas de outras obras incríveis esperando para serem descobertas por você. Filmes antigos, filmes novos, filmes estrangeiros, independentes, documentários, cada um com um universo a oferecer. E se você achou essa lista impressionante, espera até ver a próxima, onde revelamos os 10 filmes mais subestimados que mereciam muito mais reconhecimento. Prepare-se para descobrir verdadeiras joias escondidas, que talvez entrem para aqui na sua lista pessoal de favoritos, porque no fim das contas, os melhores filmes de todos os tempos são aqueles que tocam você profundamente. E isso, só você pode sentir,